Graça e paz, querida e amada igreja, amém? É uma grande alegria, um grande privilégio estar aqui. Eu quero agradecer primeiramente as líderes de dança que me convidaram. É uma alegria muito grande e isso torna um momento mais especial o fato de que eu nasci em uma família pastoral, eu nasci nessa igreja e eu estou muito feliz de estar aqui. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Hoje nós vamos falar sobre um pastor. Nós vamos falar sobre um homem de Deus. Nós vamos falar sobre um discípulo de Jesus. Nós vamos falar sobre o apóstolo do amor. Nós vamos falar sobre João. Amém? No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, diz o seguinte: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. O que eu quero que você entenda aqui é a expressão que João, o autor do Evangelho de João, utiliza para se referir a ele mesmo. Bom, e detalhe, ele não usa essa expressão só uma vez, mas ele usa 4. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já olhou para essa expressão aqui e pensou: nossa, mas João é desumilde, hein? Porque o resto é tudo assim, fulano, ciclano e beltrano. Aí quando chega nele mesmo, ele fala: o discípulo a quem Jesus amava. E é sério, eu passei muito tempo pensando que João era desumilde, porque eu pensava assim: nossa, mas olha a autoestima dele, hein? Porque você só sabe que João é o discípulo a quem Jesus amava, porque o próprio João falou que ele é o discípulo a quem Jesus amava. E eu não te culpo se você também pensava assim, porque quando a gente vê pregadores na internet falando sobre isso, eles falam brincando sobre isso, ou até mesmo desdenhando. Esses dias mesmo eu vi um meme na internet que era assim, o apóstolo Paulo lá escrevendo, ele falando: eu, Paulo, que dos pecadores eu sou o pior. Agora João, no Evangelho de João, eu, João, o discípulo a quem Jesus amava. Tá, mas antes de eu te falar aqui o porquê que você foi enganado a sua vida inteira, achando que João era desumilde, mas na verdade ele não é, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: João, ele não cita o nome dele no evangelho que ele mesmo escreveu. Eu fiquei chocada em estudando o evangelho de João, eu percebi que ele não escreve o nome dele nenhuma vez. Gente, isso é curioso, porque se eu fosse escrever um evangelho do peso do evangelho de João, gente, eu ia colocar meu nome. Eu não sei vocês, mas eu ia colocar meu nome. Nossa, aconteceu isso, isso e isso. Eu, Rich Ellen, estava respirando ao lado de Jesus nesse momento. Aconteceu isso, isso, isso? Eu tava, gente. Eu e Jesus, nós éramos best friends forever. E, gente, João era muito esperto. Ele era um gênio. Porque ninguém pode contestar o que ele falou. Porque está na Bíblia. Gênio. E isso nos leva ao primeiro ponto. A identidade formada no amor, não na performance. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a vida de João primeiro. Vamos conhecer ele. Primeira coisa, João, ele era o mais novo entre os discípulos. João foi chamado para seguir Jesus com 18 anos. Gente, 18 anos. Eu vou fazer 18 anos daqui a menos de 2 semanas. Dia 19 agora desse mês eu vou ter a idade de João, quando ele foi chamado para seguir Jesus. Olha que legal. Eu não sei nem porque eu falei isso sorrindo. Gente, isso é uma coisa triste. Olha, eu não acreditava quando me falavam que depois dos 15 passa rápido, e realmente passa. Aí quando vem aqueles parentes que falam assim: nossa, mas você cresceu tão rápido. Eu também acho que passou voando. A minha idade passou mais rápido do que a última aula de matemática. Ai, gente, infelizmente, eu não tenho a mesma habilidade em exatas que o meu pai. Meu pai, ele consegue ser bom em todos os tipos de disciplinas possíveis. Meu maior sonho é mandar ele para o Enem no meu lugar. Mas amém. João era o apóstolo mais novo. Mas, ao mesmo tempo, João foi o último a partir. Ele caminhou com Jesus, ele viu os milagres, ele presenciou a crucificação, ele cuidou de Maria, ele escreveu um dos evangelhos mais profundos, 3 cartas pastorais e
a grande revelação escatológica do Apocalipse. Foi João que escreveu. Mas sabe como é que João queria ser lembrado? João queria ser lembrado não como um grande escritor, não como um visionário, não como o último sobrevivente, não como alguém que viveu o momento mais importante da história do cristianismo. Porque, gente, a Bíblia, ela gira em torno de Jesus, e João conheceu Jesus. Então ele viveu o momento mais importante da história do cristianismo, da história da Bíblia. E João também foi alguém que fez milagres em nome de Jesus. E mesmo assim, ele não escolheu ser lembrado por isso. Ele escolheu ser lembrado como o discípulo a quem Jesus amava. Essa frase que para muitos pode parecer ousada, na verdade ela é a mais pura expressão de humildade espiritual. João, ele não se define pelo que ele fez. João se define pelo que Cristo fez por ele. João, ele não se define pelas obras que ele realizou. João se define pelo amor que Cristo deu a ele. Isso não é orgulho, isso é espiritualidade amadurecida. João, ele entendeu que ser amado é mais importante do que ser reconhecido. Amém? A sua identidade, ela não está no que você faz para Deus. A sua identidade está no quanto você entende que Deus já fez por você. Porque João nos ensina que intimidade com Jesus vale mais do que notoriedade entre os homens. João nos ensina que uma identidade firmada no amor vale mais do que qualquer reconhecimento. Segundo ponto. João, um homem que não escondeu seus erros, mas deixou Deus transformá-lo. João, ele cometeu vários erros. Porque, como eu já disse, João era muito jovem e ele ainda estava aprendendo a caminhar com Jesus. Durante esse caminho, por muitas vezes, ele deixou o ego falar mais alto. Por exemplo, quando João quis fazer cair fogo do céu, e acredite, não foi coisa boa, João queria fazer cair fogo do céu na cabeça dos samaritanos. João, em certa vez, os samaritanos negaram a hospitalidade a Jesus. Então, João falou, já sei, vamos fazer churrasquinho de samaritano. Eu não sei se ele achou que Jesus ia falar para ele, gênio, mas Jesus, obviamente, repreendeu ele. E, com isso, ele ganhou um apelido, mas um apelido negativo. Ele foi chamado por Jesus de Filho do Trovão, por causa da impulsividade dele. Ainda em outra vez, João repreendeu um homem que expulsava demônios, mas que expulsava demônios em nome de Jesus. Então Jesus repreendeu ele, porque ele achou que só os discípulos de Jesus poderiam expulsar demônios. Aí Jesus falou para ele, não, quem não é contra nós é por nós. Aquele homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, em meu nome. Ou seja, parafraseando, Jesus falou para ele, você não é o alecrim dourado, João, baixa a bola. Ainda outra vez, João deixou os interesses ambiciosos dele tomarem conta. Lembra a vez que Jesus mudou o nome de Pedro? Jesus falou para Pedro assim, agora tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí João ficou com ciúminho. Aí João falou assim, vou lá pedir para Jesus meu lugar de honra também. Aí ele foi para Jesus e pediu um local de honra. E novamente Jesus repreendeu João. Falou assim para ele, você vai tomar do cálice que eu vou tomar. Aí João, vou mesmo. E só que não sabia de nada, inocente. Que o cálice que Jesus ia tomar era o cálice da crucificação, de sofrimento. E de certa forma todo mundo tomou do mesmo, né? Com isso, João, ele foi chamado de Filho do Trovão, por seu caráter impossível, intempestivo, algo que oscila em várias ideias, temperamental. João foi apelidado por algo ruim, pelo caráter que ainda estava sendo trabalhado nele. Mas, com o tempo, as ricas experiências ao lado de Jesus causaram tanto impacto na vida de João, que ele foi transformado de filho do trovão para o apóstolo do amor. Olha que maravilha! Ele se tornou o apóstolo do amor, não por natureza, mas por transformação. Amém? João, mesmo sendo apelidado por sua falta de maturidade, Jesus o transformou. Gente, Jesus transformou João de tal forma
que João foi o único discípulo a permanecer com Jesus durante a crucificação. Gente, todos os discípulos vazaram na braquiária quando viram que a água estava batendo na bunda. Todos eles viram que Jesus ia ser crucificado. Aí eles pensaram, quem que é o próximo? Quem que está na lista aqui, ó? É a gente, né? Então, todo mundo, ó, vazou. Mas, é sério, tirando o fato de que você já sabe que é João que permaneceu, porque, gente, João era o mais improvável de permanecer com Jesus. Sério, João era o mais jovem, ele tinha uma vida inteira pela frente. Ele poderia ter simplesmente falado, não, vou continuar vivendo. Jesus vai morrer, então acabou, vou fugir que nem os outros. Mas, sério, vamos pensar. Ignorando o fato que você já sabe que é João, vamos pensar. Quem que seria mais provável de ter permanecido com Jesus? Pensa um pouquinho aí. Tenho certeza que você pensou em Pedro, né? Eu também pensei nele. Gente, Pedro era um homem valente. Pedro sabia o que falar na hora certa. Ele sabia as palavras certas na hora certa. Foi ele que falou para Jesus, ó, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Que isso? Ele sabia o que ele tinha que falar. Pedro, ele estava sempre pronto a defender Jesus. Pedro, ó, quando o soldado veio para perto de Jesus, Pedro fez o quê? Tirou a espada e vrão. Mas, mesmo assim, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Pedro não é, né? Pedro a gente arrisca da lista. Vamos pensar em outro. Mateus. Gente, Mateus era inteligente. Mateus, ele tinha um nível de ensino, de inteligência, elevado ao nível da época, porque ele tinha estudo. Mateus, ele era um cobrador de impostos, então ele conhecia bem a matemática, ele sabia escrever bem. Mateus, no Evangelho de Mateus, ele é super específico, ele se preocupa em manter as palavras de Jesus. Eu tenho certeza que Mateus, ele tinha os sermões de Jesus todos gravados na mente dele, mas mesmo Mateus sendo muito inteligente, Mateus fugiu. Então, Mateus não é. Vamos pensar em outro. Simão Zelote. Gente, Simão Zelote, ele era estrategista. Simão Zelote, ele era forte. Simão Zelote, ele sabia defender a justiça. Simão Zelote, ele era posicionado. Mas mesmo assim, ele fugiu também. Os outros eu não preciso nem te falar que também fugiram. Mas João, que foi apelidado como filho do trovão. João, que era imaturo, era impulsivo. João que fez vários erros durante a Bíblia. João que, ao contrário do nome bom que nem Pedro, ele recebeu um nome de desonra, um nome ruim. Mas ele foi o único que permaneceu com Jesus no momento mais difícil. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, ele foi o único discípulo que permaneceu aos pés da cruz. E sabe por quê? Porque João, ele entendeu que não valia nada uma vida sem Jesus. Ele entendeu que nada valia ele sair dali e continuar vivo, mesmo sabendo que ele podia morrer após Jesus morrer. Ele entendeu que nada valia continuar vivendo sem a presença de Jesus, sem o amor de Jesus. E eu te convido a abrir sua Bíblia comigo novamente no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Esse texto é tremendo e eu preciso que você leia ele comigo, ou apenas preste bem atenção aqui. João, capítulo 20, versículo 1. Amém? João, capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu a pedra que tampava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou. Mas Pedro, que chegou depois, entrou. Então viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas enrolada ali ao lado.
E o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Este viu e creu. Eles ainda não haviam entendido que nas Escrituras dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. Bom, primeira coisa, vamos entender quem que entrou primeiro aqui no sepulcro. Vamos listar. Você já entendeu aqui que João, no Evangelho de João, ele não cita o nome dele. Mas João, em vez de citar o nome dele, ele usa expressões para se referir a ele mesmo, como o discípulo a quem Jesus amava, como o outro discípulo, o outro filho de Zebedeu, porque ele era irmão de Tiago, ou até mesmo só o outro. Então, você já entendeu aqui que, quando fala o outro, é porque está falando de João. Quem entrou primeiro? Maria Madalena. Ela viu que a pedra do túmulo não estava mais lá. Ela entrou e viu que os panos de linho que ficavam envoltos da cabeça de Jesus estavam enrolados e cuidadosamente colocados em um local à parte. Ela viu que os lençóis estavam bagunçados e que o corpo de Jesus não estava mais lá. Mas o que ela pensou? Ela então se desesperou e pensou: roubaram o corpo de Jesus? Onde colocaram o corpo do mestre? Então ela foi até Pedro e João. E os dois correram até o túmulo. João correu mais apressadamente, porque ele era mais jovem, mas quem entrou primeiro foi Pedro. Pedro entrou no túmulo, observou o local, as mesmas coisas, e ele pensou como? Ele pensou como a mulher. Ele pensou assim: roubaram o corpo de Jesus? Onde puseram o corpo do mestre? E por último, entrou João. João entra e a Bíblia diz que ele viu e creu. João viu e creu. Sabe por que João viu e creu? Porque João entendeu as palavras de Jesus. Ele não precisou ficar cocheando em vários pensamentos. João viu e creu. Ele entrou, ele entendeu as palavras de Jesus, ele se lembrou das palavras de Jesus e ele entendeu que Jesus não estava mais ali. Não é porque Jesus havia sido roubado, mas é porque Jesus ressuscitou. João, ele observa, é uma causa e consequência. João viu e creu. João não precisou ficar pensando, não precisou ficar especulando se Jesus tinha sido roubado, o que aconteceu, por que está assim, por que está assado, por que a pedra está aqui, por que isso. Ele não precisou ficar olhando o ambiente, ele não precisou ficar se atentando ao ambiente. Ele estava tão alinhado ao propósito de Jesus, que ele viu e creu. E sabe por que ele estava alinhado com o propósito de Jesus? Porque ele permaneceu. Ele permaneceu com Jesus durante a crucificação. Então ele estava entendendo o sacrifício de Jesus. Ele não precisou de muito. Ele só entrou, ele viu e creu que Jesus havia ressuscitado, que Jesus vivo estava. Olha que coisa linda. João, ele estava tão alinhado ao propósito de Jesus. Ele estava entendendo o negócio que João foi... Olha o protagonismo de João, gente. Olha quem está alinhado com o propósito é protagonista assim no reino. Olha isso aqui. João foi o único discípulo a permanecer com Jesus durante a crucificação. João foi o primeiro discípulo a entender, o primeiro de todo mundo, né, a entender que Jesus tinha ressuscitado, a crer na ressurreição. E João foi o primeiro, depois que Jesus ressuscitou, e na primeira aparição dele aos discípulos, João foi o primeiro a reconhecer o rosto de Jesus. Olha isso, João foi o primeiro, João foi o único que estava com Jesus na crucificação, João foi o primeiro a crer na ressurreição, e João foi o primeiro a reconhecer a face do Mestre. João estava alinhado com o propósito, de tal forma que ele não precisava ficar cocheando em vários pensamentos. Ele estava tão alinhado com o propósito que ele via e já entendia. Ele via e cria. Ele já estava ligado em Jesus, que o ambiente externo não tirava a atenção dele do Mestre. Amém? A mentalidade de quem permanece está alinhada com o propósito. João estava lá. João viu Jesus sofrendo. João viu Jesus se sacrificando por amor. João viu o sangue de Cristo escorrendo. João viu todo o sofrimento que Jesus passou. Por isso que quando João entrou no sepulcro e viu que o corpo do Mestre não estava lá, ele entendeu que Jesus estava vivo, que Jesus vive. Amém?
E, para finalizar esse ponto, eu quero citar uma frase aproveitando o dia do pastor, quero citar uma frase de um grande estudioso, quero citar uma frase de um mestre em teologia, de um psicanalista, de um especialista em neurociência e de um escritor de diversos livros, um cara muito inteligente, de um pastor batista nacional, meu pai. Amém. E a frase é a seguinte: crer no incrível, ver o impossível, ver o invisível e você obterá o impossível. João, ele creu no invisível, porque o corpo de Jesus não estava mais lá. O corpo de Jesus não estava lá, ele não via mais nada, mas ele entendeu que para Jesus nada é impossível. Ele entendeu que o que ele estava vivendo era o impossível, porque ele entendeu que Jesus vive. Amém? Jesus ressuscitou. E Deus tem algo incrível para realizar na sua vida. Basta você crer no invisível. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que tudo pode. Amém? Terceiro ponto. João, um pastor de palavras simples, mas verdades profundas. Bom, em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros. A teologia de João, ela era prática. João pregava falando o que ele vivia. Quem ama a Deus, quem ama é de Deus, e quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Palavra de João. Embora João, ele tratasse de maneira clara e severa a doutrina errônea da vida secular, e embora ele falava palavras de exortação durante as cartas dele, durante os livros dele, João, contudo, ele tem um tom afetuoso para se referir, até mesmo nos momentos de puxar a orelha, ele tem um tom afetuoso, e isso faz com que João mereça o título de apóstolo do amor. João, ele repete várias vezes a palavra amor, o que já dá esse tom de ternura para as cartas dele. E uma coisa que eu gosto muito em João, gente, nas epístolas de João, nas cartas de João, ele utiliza a expressão para falar do leitor, para falar da gente, como meus filhinhos queridos. Olha que bonitinho. Gente, João, eu gosto muito de João, porque João é um autor que ele procura estabelecer uma conexão com o leitor. De forma que, mesmo que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, você se sente como se ele estivesse falando para você. Sabe, essa expressão, quando eu estou lendo as cartas de João, gente, elas são tão aconchegantes, é algo como se João estivesse falando para mim e Rich Ellen. Gente, eu imagino João como um vovozinho bem gente boa, quando ele fala, meus filhinhos queridos. Olha que coisa linda. E ainda no Evangelho de João, ele também estabelece essa conexão. João, essa diferença, inclusive, entre o Evangelho de João, o quarto evangelho, e os 3 primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos. Os 3 primeiros evangelhos, eles se preocupam em narrar fatos e acontecimentos concernentes à vida de Jesus, concernentes ao que Jesus estava fazendo. A única diferença entre eles é que são narrados os mesmos fatos e acontecimentos, porém em pontos de vista diferentes de cada autor. Mas no Evangelho de João, apesar de também narrar fatos e acontecimentos concernentes à vida de Jesus, o foco dele é outro. A narrativa é voltada para narrar um relacionamento com Jesus, para narrar o amor de Jesus. Porque João estava tentando fazer pessoas que não conheciam a Jesus entender o amor de Jesus. Até mesmo no Apocalipse, João fala do amor, fala de amor. E tudo isso faz com que as cartas, os livros de João, o Evangelho de João, tenham uma atmosfera de ternura. Nos seus escritos, João enfatiza o amor do Pai. João enfatiza o amor do Pai. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João, ele enfatiza o amor do Pai, ele experimenta o amor do Filho. Isso aí não preciso nem falar, né? Porque João já diz, João, discípulo a quem Jesus amava. Ele experimenta o amor do Filho. E ele testemunha a transformação do Espírito Santo. Esse não tem o que falar mesmo, porque João, ele até nos ensina a não viver de palavras. Porque João, ele não fala da transformação, mas ela é notável quando você vai ver a história de João. João, ele mostra essa transformação em palavras. E a isso cabe bem uma história baseada em livros de teologia, em relatos antigos, de que quando João, ele estava já bem velhinho, e ele já não aguentava mais se locomover. Ai, aqui está geladinho, deixa eu ficar aqui. Ele já não aguentava mais se locomover à igreja, então ele tinha que... Os discípulos dele tinham que levar ele à igreja e tal, e como ele já estava bem velhinho, ele não aguentava mais dar grandes sermões, fazer grandes exortações, longas exortações. Então ele repetia apenas as mesmas palavras. Filhinhos queridos, amem uns aos outros, amem uns aos outros. E então as pessoas da igreja, já cansadas da repetição das mesmas palavras, falaram assim: mestre, por que repetes as mesmas palavras? Então ele respondeu, calmo e sereno: porque é o mandamento do Senhor. Se fizeres apenas isto, será o suficiente. Amém? Então, nós aprendemos com João que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão, ele é uma ação, ele é perseverança. João, ele nos ensina a conservar a comunhão entre irmãos. E aí que entra os departamentos da igreja. Porque no culto de domingo não dá para conversar com todo mundo. Todo mundo está preocupado em ir para casa logo, em ir para casa rápido, porque tem filho, porque no outro dia vai acordar cedo para ir para o trabalho ou para a escola, e não dá para falar com todo mundo. Mas nos departamentos como de mulheres, de homens, de jovens, de adolescentes, de casais, esse é o momento que você tem para conservar a boa comunhão. Oh, mulheres, vai ter o chá das mulheres sábado que vem, amém? Amém, venham mulheres conservar a boa comunhão, venham se fortalecer em Cristo, amém? Quarto e último ponto, um homem com um futuro formidável. João, ele escreveu o Apocalipse. João, ele termina sua carreira exilado em Patmos, na ilha de Patmos. Ele poderia ter simplesmente se entregado à morte, mas ele ouve a voz de Deus e vê o céu aberto, revelando coisas profundas para a igreja. Gente, antigamente, quando o governo queria se livrar de uma pessoa que estava dando problema, mas que era influente, aí eles não podiam matar a pessoa, porque senão podia causar uma revolta. Mas aí, para calar a voz da pessoa, para colocar o problema debaixo da coberta, eles levavam essa pessoa para uma ilha e deixava essa pessoa exilada nessa ilha. E foi isso que aconteceu com João. João foi mandado para essa ilha, e é claro, né, gente, eles não matavam assim, entre aspas, né, porque eles mandavam lá a pessoa para poder morrer. Então, João, ele foi mandado para a ilha de Patmos para morrer. Mas mesmo João sabendo disso, e detalhe, João foi o último a sobreviver, né, ele foi o último sobrevivente, então João, ele já tinha visto todos os irmãos dele na fé, morrendo martirizados, tá? Não foi coisa bonita, não. Eles morreram das piores formas que se pode imaginar. Por amor a Jesus, por pregar o evangelho. Então, João, ele já sabia qual seria o fim dele. Inclusive, o primeiro a morrer martirizado foi Tiago, irmão de João. E mesmo João sabendo que ele foi mandado exilado em uma ilha para morrer, João, ele continua alinhado. João estava tão alinhado com um propósito, que mesmo no momento difícil, João continua ouvindo a voz de Deus, e o céu se abre sobre ele. Gente, olha que coisa linda! João, um homem vivo, e o céu se abriu sobre ele, ele viu a Jerusalém celestial, ele conheceu a Jerusalém celestial, vivo, gente! Que coisa maravilhosa! João, olha como é que o João foi um homem relevante.
João, ele estava tão alinhado que ele soube ser relevante para diversas gerações. João, ele participou do momento mais incrível, mais maravilhoso da história da Bíblia e do cristianismo. João, ele conheceu Jesus. Ele estava com Jesus nos momentos mais importantes. João, ele conheceu Jesus na vinda de Jesus à Terra. E João também teve a revelação da próxima vinda de Jesus. Olha isso! Um homem com propósito. E João, ele não se aposentou da fé. Ele permaneceu até o fim, sendo voz profética. João, ele foi um homem muito relevante. João, ele, se você observar, João, ele caminha pelo Novo Testamento. Sério, porque você chega no Novo Testamento, você se depara com os evangelhos. Aí você anda um pouquinho aqui, João. Evangelho de João. Aí depois você anda mais um pouquinho. João. Cartas de João. Aí depois você anda um pouquinho. Chega no final da Bíblia. Apocalipse. João de novo. E olha que coisa maravilhosa. João escreveu o único livro das coisas que ainda não aconteceram. Os outros já aconteceram. João escreveu o único que ainda não aconteceu, de coisas que ainda vão acontecer. João, ele teve a revelação. Gente, João, ele assistiu de camarote. Ele teve um cinema personalizado pelo próprio Deus para ver Jesus vencendo Satanás, Jesus pisando na cara do cão e Jesus jogando Satanás no lago de fogo. Olha que maravilha. Ainda ganhou cinema ainda, gente, naquela época que nem tinha. E com João nós aprendemos a permanecer firme, mesmo no deserto. Permaneça firme, mesmo no deserto. Quando tudo parecer silêncio, atente-se à voz de Deus, pois é daí que Deus pode te mostrar o céu aberto. Patmos pode ser solitário, a ilha de Patmos pode ser local de silêncio, pode ser local de solidão, pode ser local de problemas, a ilha de Patmos pode parecer o fim, a ilha de Patmos pode ser local de morte, mas a ilha de Patmos também é local de glória, também é local de manifestar de Deus. Basta você se atentar à voz do Senhor e buscar alinhar-se a Ele. Gente, e eu acho interessante, já estou finalizando já, mas eu acho interessante falar que, apesar de João não ter sido mandado para a ilha de Patmos para morrer, Deus foi tão fiel com ele, que ele foi o único de todos os discípulos, é certo, Judas, é claro, né? Mas é óbvio, que não morreu martirizado. João morreu por morte normal, né, natural. E João foi tirado da ilha de Patmos, ele não morreu lá. Ele teve, além dele ter a revelação escatológica do Apocalipse, João também foi tirado da ilha de Patmos. Deus utilizou dos seus meios políticos para conseguir tirar ele de lá. Um imperador, na época, os imperadores, quando assumia outro imperador, para fazer uma média com o povo, eles iam lá e libertavam presos que eles julgavam ter sido injustiçados. E com isso, Deus usou disso aí, o imperador Domiciano, para tirar João de Patmos. E estima-se que João passou os últimos 4 anos da vida dele em Éfeso. Olha que coisa maravilhosa. Éfeso, nessa época, estava uma cidade em que a maioria da população eram cristãos. Já foi uma cidade que já tinha sido evangelizada. Então, a perseguição de lá era quase nada. Ou seja, gente, olha que coisa linda. Eu fico tão feliz, sabe, em ver que João, que foi um homem tão relevante, João que cumpriu o seu chamado, João que estava alinhado ao propósito. Eu fico tão feliz, sabe, de ver que Deus foi fiel com ele, ao ponto de deixar ele descansar no seio do Senhor, deixar ele morrer em paz, morrer relaxando mesmo no seio do Senhor. Ele cumpriu o chamado dele, ele cumpriu a carreira dele, e o Senhor foi fiel para com ele de tal forma que tirou ele da ilha do exílio, da ilha da morte, da ilha do fim, e deu mais últimos 4 anos para ele de descanso, de paz. Então, ele foi recolhido ao seio do Senhor. Amém? Concluindo,
o maior título a se carregar. João nos ensina qual é o maior título a se carregar. João nos ensina que a maior identidade não está pautada em reconhecimento dos homens, mas em ser amado por Jesus. João nos ensina que a maior identidade não é as nossas obras, não é ser reconhecido pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez por nós. João, ele nos ensina que a maior transformação vem do Espírito Santo e não da força. João nos ensina que não importa quão cabeça dura você seja, basta ouvir os ensinamentos de Jesus, que as ricas experiências com Ele irão transformar a sua vida, que nem Ele transformou a vida de João. João nos ensina que a maior pregação é o amor vivido no dia a dia. João, ele prega sobre o amor, ele prega sobre o amor de Jesus, ele prega sobre o amor em comunhão com os irmãos. João prega sobre o amor a qualquer oportunidade que ele tenha. Sabe por quê? Porque João foi tão transbordado pelo amor de Jesus, porque ele era o discípulo a quem Jesus amava. E lembrando que a expressão discípulo a quem Jesus amava, para quem tiver dúvida, não significa que Jesus não amava os outros. Pelo contrário, significa que João reconhecia o amor de Jesus por ele. E João nos ensina que ele foi transbordado pelo amor de Jesus de tal forma que ele não teve outra opção a não ser continuar espalhando esse amor, continuar enchendo outros copos, enchendo outras vidas, derramando esse amor sobre outras pessoas. E, por último, João nos ensina que a maior relevância está em ouvir a Deus até o fim. João, ele não se aposentou da fé. João, ele não se preocupou em estar no fim. João, ele não se preocupou com a sentença que o governo tinha dado para ele, com a sentença que o imperador tinha dado para ele, porque João sabia que o propósito dele era para glorificar a Deus. João ouviu a voz de Deus. João se atentou ao Senhor até o fim. E eu finalizo dizendo, igreja, que nós sejamos uma igreja que não busca aparência, mas que busca profundidade no amor de Cristo e comunhão com nossos irmãos na fé. Amém? E pastores, que continuem sendo homens e mulheres que vivem no colo do Mestre e ecoam sua voz na igreja, seja com palavras ou com ações. Suas pregações estão gravadas em nossos corações, de vidas que foram restauradas pelo amor que vocês derramam. Como João, vocês são pastores de ternura, que tratam a igreja, que tratam a todos nós como filhas e filhos espirituais. Amém? Coloque-se de pé. Como o nosso tempo já está avançado, não vou te chamar a vir aqui à frente, mas coloque a mão no seu coração, abaixe sua cabeça e lembre-se do amor de Jesus por você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelo amor que derramou sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por nos amar de tal forma, Senhor Deus, que deu seu Filho unigênito, para que nós possamos crer no Senhor e ter a vida eterna. Ó Senhor, o seu amor é tão inigualável, mesmo que nós não merecemos, Senhor Deus. Nós te agradecemos e nós reconhecemos, Senhor Deus. Nós abrimos o nosso coração para a tua transformação, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós reconhecemos que o Senhor nos ama, Senhor Deus, e que nós devemos estar alinhados com o teu propósito a cada dia, Senhor Deus, buscando nos assemelhar com o Senhor, em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração, Senhor Deus. E aos pastores, Senhor Deus, eu coloco a vida desses homens e mulheres de Deus em tuas mãos, Senhor Deus. Continue abençoando, revigorando, dando estratégia, Senhor Deus, em nome de Jesus, dando sabedoria, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, esses homens e mulheres que zelam da tua obra, Senhor Deus, que cuidam da tua igreja, que cuidam da tua palavra, Senhor Deus, que cuidam de cada ovelha, que pastoreiam com excelência, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. A tua igreja te adora, reconhece o Senhor como o único que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.
Ministração da Palavra. Dia do Pastor Batista Nacional. 08 de junho de 2025. Ministração de Dia do Pastor Batista Nacional.